10. Lucas 10, a partir do verso 30. Amém? Glória a Deus. Diz assim: respondeu-lhe o homem, no 27, vamos começar no 27. Respondeu-lhe o homem: amarás ao Senhor e o teu Deus de todo o seu coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isso e verás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Respondeu Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o roubaram e espantaram. E se retiraram, deixando meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, que vendo-o passou distante. De igual modo também um levita chegou àquele lugar e vendo-o passou distante. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, fixou-se os olhos nas feridas, colocando-lhes azeite e vinho. Então, colocando sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedagem e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo que demais gastares com ele, eu te pago quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faz da mesma maneira. Vem, feche os teus olhos. Coloca agora o seu coração, o seu intelecto na presença do Senhor. E diz que você quer ser ministrado de uma maneira tremenda essa noite, de uma forma sobrenatural. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor eterno e maravilhoso, com muita alegria entramos na Tua presença, Pai, porque se estamos aqui, Senhor, é porque o Senhor, ó Deus, olhou para nós um dia e teve misericórdia de nós, ó Pai, mudou os nossos caminhos, Senhor eterno, e mudou, Senhor, as nossas manias, e mudou, Senhor, a nossa vida de pecado, ó Pai eterno, nos abriu os olhos espirituais para vermos que o Senhor é o Rei da Glória e que não há nenhum outro, Senhor, diante de Ti, Pai. Por isso, Deus, nesse momento, ó Pai, de nos alimentarmos da Tua palavra, Senhor, eu te peço, ó Deus querido e santo, que o Senhor venha falar com a Tua igreja, Pai. Espírito Santo de Deus, eu me esvazie de tudo que sei, eu me esvazie de todos os meus pensamentos humanos e carnais e abro, Senhor eterno e maravilhoso, um espaço para Ti, Senhor, para que o Senhor venha falar com o Teu povo, porque eu bem sei, ó Deus eterno, que eu não posso nada, Senhor, de mim mesma. Eu sei, ó Deus eterno, que eu não tenho nada para oferecer, mas eu creio em Ti, Senhor, que é um Deus de misericórdia, um Deus de graça, e que de maneira nenhuma lança quem vai a Ti fora, ó Pai. Por isso, ó Deus eterno, nós colocamos os nossos corações na Tua presença, que o Senhor venha nos abençoar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glorifique o Senhor, igreja, e pode cantar. Irmãos, hoje nós vamos falar de amar o próximo como a ti mesmo. Sabe, irmãos, esse é um discurso nas igrejas, assim como é um discurso também a morte do Senhor Jesus, o sacrifício que Ele fez, que muitas vezes entra por um lado e sai pelo outro. Onde ele ceia quando é pregado a morte de Cristo, porque nós temos que fazer isso. Porque a ceia diz que é para nós lembrarmos. Então nós temos que saber com detalhes como foi que Cristo faleceu, como foi que Ele morreu e por quê. Amém? Mas muitas pessoas, quando o pregador começa a falar de Jesus, já vão pensar assim, tudo bem é a mesma coisa. Na verdade não é. A pessoa pensa que tudo bem é a mesma coisa porque ela simplesmente não presta atenção
milhões, ela não vai conseguir usar nem que até a quinta geração dela fique sem trabalhar. Ah, mas eu não tenho muito, meu vizinho que tem, é o carrão do ano dele. E aí quando a pessoa vai batendo na sua porta, você logo pensa, deixa ele ir para casa do meu vizinho que meu vizinho vai ajudar. Ou então quando a pessoa está com muita sacola, que já ganhou muita coisa, eu já vi também a pessoa falar, já ganhou muita coisa, não precisa. Na verdade, irmãos, acontece o seguinte no mundo espiritual. Amar o próximo como a ti mesmo é uma lei, um mandamento para você conhecer a vida eterna com Cristo. Se quando nós nos negamos a ajudar e passamos a nossa vez de ser abençoado, porque quando você ajuda, você, além de abençoar, você é abençoado pelo Senhor. Quando nós passamos o direito para outra pessoa, nós temos que ter consciência que nós estamos passando também a chance da vida eterna para outra pessoa. Porque com certeza, quando o Rei Jesus vier e te perguntar por que você não fez, você vai dizer, não, porque o meu vizinho, porque a cantora, porque a atriz tinha mais do que eu, eles podiam ajudar mais que eu. E com certeza o Rei Jesus vai receber aquele que ajudou. Porque essas pessoas que estão vivendo no mundo, irmãos, nós temos o exemplo do ladrão da cruz. No último momento, Deus pode dar uma oportunidade. Ela pode se arrepender por ela ter sido tão boa nessa terra. E ela vai para o paraíso. E nós, que passamos a vida inteira dentro da igreja, ouvindo o Evangelho, e não ajudamos, e não fizemos, e não nos preocupamos. E tem pessoas que dizem assim, olha, o menino vem pedir dinheiro, fala assim, não vou dar porque é para usar droga, eu não vou sustentar isso. Isso é corretíssimo. Mas o que você tem para oferecer para ele? Porque é muito fácil dizer, ele vai usar droga, ele isso, ele aquilo, ele está assim porque ele merece, e já vai mandar embora. Super simples para mim. Porque eu vou ter um dia, provavelmente igual a todos. E aquela pessoa que estava questionando? Irmãos, pessoas que são dependentes, químicos, eles só comem o que dão na mão deles. Dinheiro eles não usam para isso, realmente, eles usam para comprar droga. Mas se você passar e der um pacote de bolacha, e der um lanche, um pedaço de bolo, que muitas vezes estraga na sua casa e vai para o lixo, se você der para essa pessoa, na hora que ela estiver com fome, com certeza ela vai comer. Isso é sabedoria, irmãos. Isso é sabedoria e é não colocar a salvação nossa em risco. Porque Jesus disse que tudo que nós fizermos para o outro, nós estaremos fazendo para quem? Para Ele. Quantas vezes me viu nu e não me vestistes? Quantas vezes me viu com fome e não me alimentasse? Quantas vezes me viu forasteira e não me acolhesse? Pastora, peraí. Hoje em dia está muito difícil isso. Negócio de acolher gente na casa. Porque, nossa, misericórdia. Era coisa que a gente vê no jornal. Mas quem é o Deus que você quer? Não é um Deus piedoso, misericordioso, e que te honra quando você obedece. Irmãos, a maior proteção que nós temos de Deus é a dádiva pela obediência. Quando nós estamos obedecendo, nós estamos protegidos. Quando nós estamos obedecendo, nós somos justificados. Quando nós estamos obedecendo, nós temos forças para vencer a batalha. Mas só quando nós estamos obedecendo. Porque o mundo está cada vez pior. É fato. Cada vez mais as pessoas usam a fé para enganar as outras e para conseguir o que elas têm. É fato, todo mundo está vendo isso. Mas houve uma época, irmãos, que a humanidade, o povo de Deus, estava totalmente corrompido, totalmente religioso, fazia tudo o que tinha que fazer no templo, guardava todos os mandamentos e mais os outros que eles inventaram, mas eles não eram filhos do Senhor. Eles não eram servos do Deus vivo. Jesus várias vezes chamou o povo dele de víboras, raça de serpente, sepulcro caiado. Não sabe o que é um sepulcro caiado? É um sepulcro que por fora ele é lindo, maravilhoso, igual aqueles que eles têm da saudade. Os irmãos já foram lá? Tem uns túmulos lá lindos, né? Nem parece que tem morto lá embaixo, nem parece que tem podridão lá embaixo, nem parece que tem coisa podre lá embaixo. E nós somos comparados a um sepulcro caiado quando nós não fazemos a vontade do Senhor. Porque nós podemos colocar a melhor roupa, nós podemos ter o melhor corte de cabelo, nós podemos andar no melhor carro e podemos morar na melhor mansão
as narinas do Senhor. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Naquele tempo que Jesus veio, e ele falou tudo isso, e quando levaram uma mulher que tinha se prostituído na presença dele, ele falou que quem não tem pecado atira a primeira pedra, e quando ele protegia os pobres, quando ele curava os enfermos, quando ele fazia os milagres, ele estava falando para nós: creia que você também vai fazer, porque eu te chamei para isso. Eu não te chamei para ser uma árvore frutífera, até porque a árvore frutífera vai ser lançada no fogo. A palavra do Senhor diz que o machado está à raiz. Nesse tempo, irmãos, que os homens eram muito religiosos e não amavam o próximo, o Senhor veio e mostrou que a verdadeira religião é amar o próximo. A verdadeira religião é ajudar o próximo. A verdadeira religião é se preocupar com o problema do próximo. Mas eu já tenho tantos. Sim, e quanto menos você ajudar, mais você vai ter. Porque o inimigo percebeu que ele te para com os seus problemas. O inimigo percebeu que você não vai na casa do Senhor com seus problemas. Eu já estou muito assim, não vou nem na igreja. E ele ciranda, ele bate palma, ele festeja. E vai te colocando cada vez mais problemas. Porque aquilo está te afastando do Senhor. E quando ele consegue te afastar do Senhor, ele tem mais domínio na sua vida. E aí um dia ou outro que vem na igreja, vem como se estivesse carregando uma cruz de 500 quilos nas costas. Por quê? Hoje em dia muitas pessoas são religiosas. As igrejas estão cheias de gente religiosa. Mas e pessoas que amam a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo? Quantas são, irmãos? Nessa época, desses homens religiosos que andavam bonito, que todo mundo sabia quem era eles, só de olhar para eles, que tinha a palavra de Deus decorada na boca e dava conselho ao povo. Nessa época, irmãos, eles podiam achar que eles eram os melhores. Mas quando o Senhor veio, ele reduziu eles a nada. Porque eles não tinham amor ao próximo. Então, Jesus apareceu para um certo Saulo. E Saulo, todos os irmãos aqui sabem que ele era muito estudioso, tinha aprendido a lei, o maior dos mestres daquela época. De repente, Jesus resolve abrir os olhos desse Saulo. De repente, Jesus, ele pega esse homem Saulo, transforma ele em um outro homem, que era Paulo. E daí ele deu uma missão para Paulo, uma missão. Ele disse para Paulo que ele tinha que pregar o evangelho para os rejeitados. Ele tinha que pregar o evangelho para aqueles que eram chamados de gentinha. Para aqueles que os judeus falavam que não tinha a mínima chance de ser salvo. Não adianta pregar para esse fulano, não vai ser salvo. Né? Você tem que se converter no judaísmo. Você tem que fazer eu ando mesmo muito esquecido. Tem que fazer o ritual da... Como é que chama, amor? Que Abraão fazia? Esqueci, irmãos. Enfim, aquele ritual que tirava, né, a parte do pênis do menino. Faz assim. Isso, circuncisão. Nossa, eu estou com a cabeça muito cansada. Então, o que acontecia? Quando a pessoa, ela queria fazer parte desse povo, o Deus de Israel, que era tremendo, maravilhoso, ela pegava, ela ia até os judeus e falava que ela queria fazer parte. Então ela tinha que fazer todas essas coisas e tinha que cumprir os 633 mandamentos dos judeus, né? Quantos foram os mandamentos que Deus deu para Moisés, irmãos? 10, né? E os outros que sobram, de onde será que veio? Naquele tempo, irmão, se você lavasse a mão 5 minutos, você estava pecando. E Jesus respondeu: o que entra na boca do homem, isso não faz pecar. Não é importante. O importante é o que sai da boca do homem. Porque muitas vezes o que sai da boca do homem até mata. Então, Jesus levantou Saulo, e foi transformado em Paulo. E Jesus disse para ele que ele ia pregar o evangelho, que ele ia ganhar esse povo. Mas por que Jesus disse para ele que ele ia ganhar esses gentios? Já não tinha o povo de Deus?
filho em sacrifício. Um povo que adora a natureza. Um povo que adora uma estátua de madeira de pedra, de barro, de vime, né? Que tinha um Deus feito de vime. Que as pessoas serão pegas em batalha, guerra, porque aquele que ganhava, o rei que ganhava, pegava e levava para ele, né? Para o reino dele, para ser escravo. E ele colocava a batalha na mão desse Deus, os reis. E eles prometiam que se eles tivessem vitória, eles iam pegar X número de pessoas e ia colocar dentro desse Deus vivo. Era uma estátua muito alta e ela era divina, ela era toda taçada. E ela pegava fogo muito fácil. Então eles prometiam para o Deus que ia colocar as pessoas lá dentro em sacrifício para ele e eles iam tacar fogo naquele Deus divino. E as pessoas ficavam naquela estátua que tinha vários andares ali dentro, presa. E aí eles começavam a fazer o ritual deles, daqui a pouco, colocavam fogo. E aquelas pessoas morriam todas queimadas lá dentro. Porque eles combinavam isso com Deus antes de ir para a batalha. Era esse povo que tínhamos. Mas Deus viu o povo dele se corromper tanto. Deus viu o povo dele se embranquecer tanto. Deus viu o povo dele pregando com tanta arrogância e soberba, como se não houvesse salvação para outros, e realmente não tinha. E Deus então levantou um homem com o propósito de pregar para esse povo, para que eles se convertessem, e para que eles soubessem quem era o Rei Jesus, para que eles soubessem quem verdadeiramente era o Deus de Israel. Levantou um apóstolo para pregar para eles, um apóstolo que não viveu com Cristo, que não andou com Cristo, mas a palavra diz que ele tinha o maior testemunho de Jesus Cristo, e ele era o maior imitador dele, não tendo vivido com ele, ao contrário de muitos que viveram. E Deus então pega esse povo, e o apóstolo começa a pregar para eles, e aí Deus batiza no Espírito Santo, e aí Deus dá ordem para ele batizar nas águas, e todo mundo fica, como assim? Pedro fica horrorizado. O crente não tem mais de 30 anos, né? 30 anos na igreja. Não pode isso, não pode aquilo, isso é feio, isso é bonito, não senta aqui, senta lá. Pedro, eu falo, mas como que Paulo está fazendo uma coisa dessa? Ele nem andou com Cristo. Ele nem escutou o que Cristo disse para nós. Ele sabe que essa nação é pagã. Como que ele está fazendo isso? E aí ele pediu explicação. E aí Paulo deu uma explicação. Irmão Pedro, quando eu prego o evangelho para os gentios, aqueles que aceitam a Jesus e se convertem, ele mesmo batiza no Espírito Santo. Quem sou eu para resistir ao Espírito Santo de Deus? E aí eles fizeram uma reunião lá e decidiram que tá bom. Pedro falou assim, tá bom. Então, Pedro tinha um gênio. Aí ele falou assim, tá bom então. A gente prega para eles. Só que eles vão ter que fazer a circuncisão e eles vão ter que obedecer toda a lei. Paulo disse, não. Porque Jesus chamou eles para serem livres, para viverem debaixo da graça, não para viver a lei dos judeus, não para fazer a circuncisão. Jesus chamou eles não como escravos, porque aquele povo era escravo da lei, e Paulo fala muito da lei. Deus chamou os pagãos até então para serem livres na graça do Senhor, adorar, amar Jesus, mas com liberdade, não com prisão, não por ser obrigado, mas porque aceitou ele, foi batizado e vivia servindo ele de livre e espontânea vontade, amém? Aí eu peço para os irmãos o seguinte, olhe agora para os dias de hoje, presta atenção nas igrejas, irmãos, presta atenção no tanto de pastor que tem comercializando a fé do povo humilde. Presta atenção, tem gente que vende casa, vende carro, vende tudo e entrega na mão desse pastor. Ele está errado? O povo está errado? Não está errado. O servo não está errado. Quem está errado é a pessoa que está guiando. E esse sim vai ter que aceitar as contas com Jesus. E hoje em dia o povo está do jeito, o povo crente, está exatamente do jeito que aquele povo estava naquela época. Se preocupando com roupa, com sapato, com posição social, se preocupando em se aparecer na televisão, na internet, no jornal. Ah, é para Jesus. Vai lá na frente do repórter e fala uma palavra de Jesus. Só ele. Só ele.
irmãos, Deus, nesses tempos, levantou um outro povo. Um povo rejeitado. Um povo que todo mundo olhava e falava, se isso que Jesus vai para o inferno. Um povo que ninguém dá nada. Principalmente os sacerdotes de hoje em dia. Um povo que as pessoas olham com nojo. Assim como olhavam para os gentios daquela época. Um povo que acha que esse povo não tem a capacidade de amar. Não tem a capacidade de respeitar. Não tem a capacidade de formar família. E eles então rejeitam tudo que vem desse povo. E muitas vezes o Senhor se mostra na vida das pessoas, o Senhor faz milagres através da vida da pessoa, mas a pessoa fica irredutível, porque eu aprendi assim desde pequena e é assim que eu vou seguir. Esse povo, irmãos, somos nós. Somos nós. Nós somos um povo diferente que o Senhor levantou nos últimos tempos. E nós temos que cada um fazer a nossa missão. Porque assim como o Senhor Jesus era com Paulo, com Pedro, para fazer milagres com Tiago, Ele é conosco. Ele é conosco. Assim como Ele queria mostrar que Ele estava no meio dos gentios e que ninguém podia resistir, porque era a vontade dEle, aquele povo ser salvo, da mesma forma Ele está conosco. Da mesma forma Ele quer mostrar para as pessoas que nós temos sim vida eterna, que nós temos sim amor, que nós podemos sim servir a Deus, que Ele nos fez assim porque Ele nos queria exatamente desse jeito. Naquele tempo não foi fácil para os gentios chegarem na sinagoga, não foi fácil, eles eram barrados, as pessoas começavam a fazer um sermão de 3 horas na frente deles, falando que eles não tinham nascido da raiz de Davi, que eles não seguiam os mandamentos de Deus, tudo isso falavam para eles. Mas mesmo assim o Senhor foi abençoando, foi confirmando a bênção e foi fazendo milagres através desse povo. Só que nós temos que ver, irmãos, quais eram as características desse povo. Será que eles eram igual a gente? Será que nós temos no coração o mesmo amor que eles tinham? Por que não fazemos milagres como eles faziam? A palavra de Deus conta a história de um homem chamado Cornélio, que era muito rico e muito crente em Jesus Cristo. Cornélio dava esmolas, Cornélio abençoava os pobres, Cornélio devolvia o dízimo, Cornélio era temente a Deus, mas era gentil. E aí, irmãos, apareceu um anjo para Cornélio e falou para ele buscar Pedro, que não estava longe dali, para orar por ele. Porque o Senhor quis salvar a alma dele. Por ele adorar a Deus, por ele pôr roupa bonita para ir na casa do Senhor, por ele estar em todos os cultos, não. Por ele ajudar o próximo. Salvação para a nossa vida, irmãos, é ajudar o próximo. Salvação para a nossa vida, irmãos, está aí fora, no nosso dia a dia. Não é nas horas que nós passamos aqui na igreja. Hoje, por exemplo, é 2 horas, 1h30. Aqui, nós viemos para receber de Deus, para ser alimentado. Aqui, nós viemos para receber fé, para quando nós saímos, nós temos o que oferecer para o povo aí fora. Tem milhares de pessoas como nós sofrendo, porque ainda não sabem. Ninguém nunca pregou que o Senhor Jesus salva-nos, que o Senhor Jesus é conosco, que o Senhor Jesus nos liberta. Muitas pessoas, inclusive, já foram crentes de igrejas tradicionais. E quanto mais a pessoa foi crente, pior é dela entender. Só o Espírito Santo para convencer. Mas a palavra de Deus diz que nós não temos que deixar a missão só para o Espírito Santo. Fala que eles têm que ouvir, porque como? Quem vai ouvir? Quem vai crer? Se não há ninguém que pregue. Quem vai crer? Quem vai chegar nessas pessoas e dizer, você sabia que Jesus foi que te fez assim? Que você não é um erro, porque o nosso Deus é perfeito, e se Ele te fez assim, Ele te fez porque Ele tem um propósito na sua vida? Ah, mas eu já fui crente, me falaram isso. Não importa o que te falaram. Eu quero que você vá lá na igreja para ouvir o que o Senhor tem para falar para você. Porque é Ele dono da salvação, não as pessoas que te falaram. É Ele que tem o galardão para te entregar, e não as pessoas que te falaram. Eu cantava na igreja, eu orava, eu pregava, mas me tiraram, me jogaram fora, e eu tenho muita chateação no meu coração, e eu agora me lancei no mundo e me mato com vícios, com tudo. Então vamos lá para a igreja que você vai ouvir o que o Senhor Jesus tem para dizer para você. Quantos de nós temos feito isso? Disso depende da nossa salvação, irmãos. Quantos de nós temos nos comportado como o sacerdote? Passa, olha e vai embora. Passa, finge que não viu
Deus te abençoa, irmão, para você abençoar. O quanto Deus olha por você, para você olhar para o seu próximo. Nós muitas vezes falamos assim, mas Senhor, eu não tenho o suficiente. Como assim? Não tenho o suficiente? Como assim? Se eu vou no mercado e faço um capricho, nossa, fiquei com vontade de comer uma picanha, eu vou comprar. Independente do preço, eu trabalho. Mas aí, você não pensa no próximo, se você desse um pão com mortadela para ele, ele se sentiria muito feliz. O Senhor, irmãos, ele tem uma visão total da terra. Ele não tem a visão que nós temos. Quando nós saímos, nós vemos 1, 2, 3 pedindo, e muitas vezes até julga. Ainda fala, tá nessa vida porque quer. Mas quando nós julgamos, nós fazemos pior ainda. Pior ainda. Porque nós cometemos 2 pecados. O de não ajudar e o de julgar o nosso próximo. Não importa quem ele é, irmãos. Não importa a caça que ele tenha por fora. Importa que dentro daquela caça tem uma alma que Jesus morreu para salvar. E é nós que temos que falar isso para eles. É nós que temos que dizer, você sabia que Jesus morreu para salvar a tua alma? Você sabia que o Senhor Jesus está preocupado contigo? Porque a palavra diz que a coisa mais importante que está sobre a face da terra não são os bens materiais, não são as mansões, não são os cofres fechados com milhões dentro. O bem maior que existe sobre a face da terra é a vida. Esse é o bem maior. E Jesus, ele andou por essa terra mostrando isso. Jesus, quando ele foi curado no dia de sábado, ele disse que não veio para abolir o sábado, ele veio para cumprir. Mas o que era o sábado diante de uma alma perdida? O que era? A palavra do Senhor mostra Jesus afrontando os judeus e fazendo ao contrário várias leis que eles tinham. Porque Jesus queria mostrar que era mais importante você salvar uma alma do que você fazer qualquer outra coisa no seu dia a dia. E em que lugar das nossas vidas está ficando salvar as almas? Em que lugar? Mas eu não posso. Mas o Senhor disse que nós somos instrumentos, que através de nós Ele vai fazer. Mas nós temos pegado para Ele fazer? Ou será que nós temos vergonha? Nós olhamos uma pessoa tão abatida, tão cansada, e o Espírito Santo fala para a gente, vai lá, conversa com ela. Nós falamos, eu não. Deixa que outra pessoa passa. Deixa que outra pessoa faz. Irmãos, talvez essa outra pessoa vai e você vai ficar. Porque a verdadeira religião, o verdadeiro amor a Deus, é nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Só assim nós temos condições de abrir mão dos nossos sonhos. Só assim nós temos força de abrir mão dos nossos projetos. Só assim nós temos força para estar aqui dentro da igreja servindo a Deus. O nosso intuito de estar aqui é estar aprendendo para levar para fora, irmãos. Para trazer as almas de fora para cá. Porque aqui nós encontramos a salvação. Aqui nós encontramos a vida. Aqui nós voltamos a encontrar a alegria. Aqui Jesus tirou aquele fardo das nossas costas, que todo mundo apontava, todo mundo falava que nós não éramos dignos nem de entrar na casa do Senhor. Aqui o Senhor
acessar é o amor. E nós precisamos pedir para Deus esse amor. Um amor que não é egoísta. Um amor que não pensa em si próprio. Um amor que não tem problemas em perdoar. Um amor que não arde em ciúmes. O amor de Coríntios. Aquele amor que nós temos que sentir. É você realmente oferecer a sua outra face. Sabe o que é oferecer a outra face? Não é a pessoa te dar um tapa na cara e você falar, bate aqui agora. Não é isso. Oferecer a outra face é a pessoa te humilhar, é a pessoa te chatear, é a pessoa te deixar triste, é a pessoa te desvalorizar. E mesmo assim, estando com toda a razão do mundo, você procurar a pessoa e falar, eu te perdoo. E eu não guardo mágoa nenhuma no meu coração. Difícil? É muito difícil. Mas quando nós começamos a fazer isso, quando nós começamos a enxergar além da pessoa, porque o nosso inimigo não é a carne e não é o sangue. As pessoas, assim como nós somos instrumentos de Deus, as pessoas muitas vezes são instrumentos de Satanás para nós perdermos a nossa bênção. Para mexer com o nosso orgulho a ponto de a gente não conseguir nem olhar para a cara dele. E aí nós perdemos a bênção, por quê? Porque aquela pessoa veio e fez e aconteceu. Não foi a pessoa que veio. Porque a pessoa não tem interesse na sua alma. Quem tem interesse na sua alma é Satanás. E com certeza aquela pessoa estava fácil de ser usada e ele usou para tirar sua bênção e você entregou na mão dele. Pregou como você disse, eu sou crente no meu braço, não é não. Eu sou crente mais minha boca, não é não. Eu sou crente mas não sou bobo. Misericórdia. Quando Jesus disse o que fizeres a esses pequeninos que estão fazendo a mim, ele não falou para você, quando você fizer, para aqueles que são bonzinhos. Quando você fizer, para aqueles que são cheirosinhos. Quando você fizer, para aquele que tem boa aparência. Não, Jesus não disse isso. Jesus pôs no total. E os irmãos querem saber o que frustra Satanás? E eu tenho vivido isso muito na empresa que eu trabalho. É a pessoa vir para cima de você com tudo e você responder com uma voz calma. E depois que você termina de falar, a pessoa reconhece que estava errado e fala assim, então tá bom. Eu falo, obrigada. Nossa, irmãos. Nossa. Do outro dia, uma pessoa me encontra, ela vai levar você olhar para minha cara. Porque eu e a minha colega de trabalho, que estava junto comigo, nós ficávamos muito nervosos. E passávamos até mal. Aí nós determinamos que nós não íamos mais fazer isso. Aí eu falei para ela, olha, existem palavras e palavras. Existe uma forma de a gente corrigir calma. Falando calmo e agradecendo. Então é assim que nós vamos fazer de hoje em diante. Tá bom? E isso faz uns 2 meses que nós estamos fazendo. Tem sido uma bênção, irmãos. Tem sido uma bênção. As pessoas vêm com tudo e blá, 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 a gente escuta. Fala, não, isso está sendo feito assim por causa disso, por causa disso, por causa disso. Vou dar um exemplo para os irmãos. O funcionário ele sempre esquece que ele faltou. Sempre esquece. O funcionário sempre esquece que ele trouxe emprestado. Sempre esquece. Porque a empresa dá uma bonificação de uma cesta. De alimentos bons para quem não falta. Só que a nossa categoria não proíbe, não é lei, não está na convenção dada. Os meus patrões resolveram dar de tanta gente falar, e eles falaram, tá bom. Se a pessoa trabalhar todos os dias no meio do mês e não faltar por nenhum motivo, ganha. Só que aí quando a gerente do RH manda a relação para a abençoadinha para fora da relação, misericórdia. Mas o que ela está pensando? Não está vendo que eu não faltei o mês passado? Não está vendo que eu não posso ser testado? E começa a pular 2 metros de altura na loja, né? E falar que a culpa é toda nossa, do escritório, que a gente quer ser mais que eles, etc. Aí passa um rádio. Pega o rádio do abençoado do gerente, que é uma bênção, não resolve nada. Tudo é, ó. Fala lá no escritório. Pega o rádio. Luciano, gente, chama assim. Luciano. Oi, bom dia, pode falar. É o seguinte, bem em relação a isso, você não deu meu nome. Mas, não, peraí, deixa eu falar. Calma. Tá bom, pode falar. Eu não voltei, eu não trouxe atestado, eu não fiz nada errado. Por que não veio meu nome nessa relação? Me fala. Tá, você quer que eu te fale? Quero. Então espera um pouquinho. Vou lá na gavetinha, que a gente guarda tudo separado agora, e quero o atestado da abençoadinha. Olha, meu amigo, você faltou dia tal, você está atestado. É mesmo? Eu tinha esquecido. Você esqueceu?
Esqueci, mas é normal, o ser humano esquece mesmo das coisas. Fica tranquilo. Então tá bom, desculpe. E já vai saindo do ar que não quer mais falar comigo. Aí eu falo, obrigada, viu? Obrigada eu. Tchau, tchau. É assim que acontece. E se eu gritasse? Se eu esbravejasse? E se eu sapateasse? Eu ia convencer ele, porque eu tinha o documento, mas e a minha saúde? Como é que ia ficar? Como é que ia ficar a minha saúde? Então, irmãos, quando Jesus diz para nós sermos pacientes, quando Jesus diz para nós ajudarmos o próximo, quando Jesus diz para nós oferecer a outra face, é isso. No dia seguinte eu abençoado, passo lá de novo. Luciano, oi, o que aconteceu? Não, porque eu estou vendo aqui na minha folha de ponto que dia 2 eu saí 4 da tarde, aonde isso? Como assim? Eu cumpro o meu horário, trabalho todo dia até as 18, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, eu quero que você me fale de onde é que você tirou esse horário. Eu que tirei. O relógio que registrou a hora que a pessoa passou o cartão, mas foi eu que tirei. Aí eu falo, tá bom, dia 2, né? Tá, peraí. Pego minha agenda, olho. Sabe o que foi? Dia 2 você pediu lá para ir lá na Coab, por causa da inscrição da casa própria. Nossa, mas foi dia 2? Sério? Foi, você lembra isso assim? É verdade. Tá bom, obrigada. Já sai, vai. Isso é oferecer outra face. Oferecer outra face é a pessoa fazer a pior coisa para você. Porque quando o inimigo vem, ele não vem onde ele não pode te tocar, ele vem no ponto X. Porque ele sabe que ali ele te abala. E a pessoa faz a pior coisa para você e você fala, nem meus pais fizeram isso comigo. Como que pode uma pessoa dessa fazer isso comigo? É nesse ponto que Satanás vem. É você sorrir, escutar ela falar tudo que ela tem que falar e dizer, olha, não é como você está pensando, é assim, assim, assim. Eu não acredito. Amém, o problema é seu, eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte. Não é esbravejar, não é gritar. Muitas vezes, irmãos, nós perdemos bênção por falta de obediência. Muitas vezes, quando nós ajoelhamos para orar, nós temos que meditar no seguinte antes. Como foi meu dia hoje? O que eu fiz para receber a vida eterna? E eu vou fazer uma pergunta para toda a igreja. E é para ter coragem de levantar a mão. Só por hoje, pelo dia de hoje, não pelo ano passado, mês passado, não, hoje. Quando você levantou da sua cama até agora, por tudo que você fez, você acha que se Jesus viesse, você iria para a glória? Quem acha que sim?
mas foi uma promoção que a Nescafé fez, eu comprei o kit e ganhei duas. Uma foi rápido, coitada, não tem que dar uma na casa. A outra, ó, ficou. E todo mundo tomava um cafezinho nela. E ainda fazia graça para a menina do meu serviço, eu falei assim, a sua quebrou, eu não tenho até hoje. Não toca no assunto agora, deixa eu falar. E eu percebi que quando ela falou isso, eu pensei no seguinte, primeira coisa, vou ligar para ele. Segunda coisa, o que é uma mulher? O que é uma mulher? Eu falei, tadinho, né? Ele bateu a mão, estava na ponta, né? Muitas vezes a gente briga, a gente precisa bater, a gente chora, a gente se desgraça por muito pouco. E aí nós acabamos sendo servos de Satanás. Porque ao invés de adorar a Deus, levantar a cabeça, ser forte e corajoso, nós entramos no que Ele quer que nós entramos, nós perdemos a nossa paz. Muitas vezes o anjo está para fazer, para pegar, e ele consegue nos envolver de uma forma que o anjo para lá e fala, não, por enquanto não. Então nós somos responsáveis, não é Deus. E se salvação e vida eterna nós ajudarmos as pessoas nesse mundo, nós temos que se preocupar mais com isso. Menos com a nossa aparência, menos com o nosso carro, menos com a nossa casa. Amém? Menos com a nossa família. Por que a família? Porque o Senhor disse que quando nós estivermos na obra dele, Ele cuida dos nossos. E não tem ninguém melhor para cuidar dos nossos que nós, do que nosso Deus. Nós não podemos fazer nem um terço do que Ele faz. Nós não podemos fazer nada. Então nós temos que obedecer. Obedecer. Obedecer, essa palavra é melhor do que sacrificar. Então nós temos que primeiramente aprender a obedecer. Para nós chegarmos perto de Deus o máximo possível. Para nós chegarmos na dimensão que nós conseguimos ouvir a voz de Deus falando no nosso ouvido. E nós não vamos conseguir isso, irmãos, só vindo na igreja, só se alimentando e não alimentando ninguém. Nós só vamos conseguir isso quando nós pararmos e pensarmos, Senhor, se eu estou aqui nessa terra para ajudar o próximo, se tudo que o Senhor me dá é para ajudar o próximo, porque eu sei que a porção da minha vida está em tuas mãos, então é isso que eu vou fazer, porque eu quero orar agora. Ao contrário de muitos pastores, padres e igrejas que têm pregado, irmãos, nós temos que nos diminuir para que o Senhor nos exalte. Amém? Feche os teus olhos agora. Vamos pedir para o Senhor tirar toda barreira, quebrar toda corrente, nos livrar de toda cilada de Satanás, para que nós não sejamos vasos abençoados